Você já parou para pensar que os homens dos X-Men são literalmente irrelevantes? Não tô falando por falar não. Olha os números. Dos 10 mutantes mais perigosos de toda a Marvel, a maioria esmagadora é mulher. A gente está falando de gente que destrói planetas, manipula o tempo, absorve forças cósmicas e ainda assim aparece em segundo plano nos filmes. E sabe o que é mais louco? Isso não foi sempre assim. Em 1963, quando Stan Lee e Jack Kirby criaram os X-Men, tinha uma mulher no grupo. Uma só. Era a Jean Grey, e os poderes dela na época eram mover objetos pequenos e ler pensamentos básicos. O time todo foi criado para ser apresentado pelo ponto de vista dela, como se ela fosse a porta de entrada para o leitor, o personagem novo que chega sem saber de nada. Número 10. Polaris, a filha do Magneto. Se você conhece Magneto, já sabe o que Polaris faz. Ela controla eletromagnetismo, igual ao pai. O Magneto é um mutante ômega. Não é por acaso que ele é um dos vilões mais temidos da Marvel por décadas. Ele parou projéteis, levantou submarinos, reescreveu a superfície do planeta. A Polaris herda esses mesmos poderes. A diferença entre os dois não é capacidade bruta, é estabilidade. Ela passou boa parte da vida lidando com questões psicológicas pesadas, e isso afetou o quanto ela conseguia usar os poderes com consistência. Mas quando ela está bem, ela destruiu frotas inteiras de naves de guerra do Império Shi'ar, arrancou uma ilha do chão e jogou no espaço, com os braços basicamente. Ela está no 10 não porque é fraca, ela está no 10 porque as outras 9 são assim. Número 9. Kitty Pryde, a Lince Negra. Essa é uma que parece fraca no papel e é absurda na prática. O poder da Kitty é ficar intangível. Ela atravessa paredes, paredes atravessam ela. Simples. Agora pensa no que você faria com isso num combate real. Ela pode ficar intangível e entrar dentro de alguém. Não atravessar do lado, dentro, da cabeça. E ali ela pode induzir uma concussão severa simplesmente existindo no espaço que o cérebro deveria ocupar. Tem gente que argumenta que ela poderia matar dessa forma. Os quadrinhos nunca foram completamente claros sobre isso, mas a implicação existe. Fora isso, numa saga chamada Vórtice Negro, a Kitty expandiu o poder dela para uma escala que ninguém esperava. Ela ficou intangível em todos os planos da existência ao mesmo tempo. Não é só atravessar parede, é existir fora da realidade. Isso coloca ela no 9, com mérito. Número 8. Monet Saint-Crostat, a M. Monet é um caso diferente de todo mundo nessa lista. A maioria das mutantes tem um poder específico, absurdo, mas específico. Monet não. O gene dela deu tudo de uma vez. Ela tem força física sobre-humana no limite do que um corpo consegue suportar, voa em velocidade supersônica, se cura de ferimentos rápido demais para ser parada em combate e tem telepatia que não pode ser invadida por outras mentes. Já seria absurdo assim, mas ela ainda tem uma mutação secundária chamada forma de penitência, que transforma a pele dela em diamante vermelho, impenetrável, com garras. No papel ela parece um personagem que foi criado por um fã de 10 anos escrevendo "e aí ela também pode", mas é canônico, é o que ela faz. O motivo de estar no 8 e não mais acima é que os poderes dela, por mais variados que sejam, têm um teto. Tem gente na lista com poderes que não tem teto de jeito nenhum. Número 7. Emma Frost. Essa é uma que tem uma história mais interessante da Marvel porque ela passou de vilã principal para liderança dos X-Men, e esse caminho diz muito sobre quem ela é. Como telepata, ela está no mesmo nível de Charles Xavier. Isso significa que ela pode entrar na sua cabeça sem que você perceba, criar ilusões tão reais que você não consegue distinguir do mundo real, e mexer com memórias. A diferença entre ela e Xavier é que ela não tem os mesmos limites morais. Ela usa o poder de formas que ele não usaria. Mas o que coloca ela no 7 e não mais acima é uma limitação real. A mutação secundária dela transforma o corpo em diamante orgânico. Nesse estado, ela é indestrutível fisicamente, mas perde completamente o acesso aos poderes telepáticos. É uma troca. Enquanto o diamante protege o corpo, a mente fica fechada dentro, sem conseguir atacar ninguém. Ela navega entre os dois estados em combate. É uma habilidade tática, não uma limitação simples, mas ainda é uma troca que as outras acima dela não precisam fazer. Antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa que achei interessante quando fui pesquisar sobre esse ranking. Quando a Marvel foi construindo essas personagens ao longo das décadas, não foi planejado que elas ficassem tão poderosas assim. Foi acontecendo aos poucos, escritor por escritor, história por história. Jean Grey começou como o personagem mais fraco da equipe original. Magneto era o vilão mais poderoso dos X-Men.
Tempestade foi apresentada como um personagem secundário de uma edição. 6. Magia, a Illyana Rasputina. Essa é a irmã mais nova do Colossus, e a história dela é uma das mais pesadas de toda a Marvel. O poder mutante dela é criar discos de teletransporte. Parece simples. Com eles, ela consegue ir de um lugar ao outro instantaneamente, atravessar galáxias, cruzar dimensões. Já seria um poder muito acima da média. Mas o que faz dela uma ameaça de outro nível não é o poder mutante, é o que aconteceu com ela. Ainda criança, ela caiu numa dimensão chamada Limbo, uma dimensão demoníaca, literalmente controlada por criaturas das trevas. Ela ficou presa lá por 7 anos, e em vez de ser destruída pelo ambiente, ela aprendeu com ele. Ela treinou magia das trevas pesada durante todo esse tempo. Não magia genérica, feitiçaria demoníaca, do tipo que permite fazer coisas que a ciência e os poderes mutantes normais não permitem. No final desse tempo, ela não só saiu do limbo, ela tomou o trono. Ela é a maga suprema do lugar. A combinação de poderes mutantes com feitiçaria de outro plano coloca ela numa posição única. Ela consegue fazer coisas que ninguém mais consegue porque ela mistura 2 sistemas de poder completamente diferentes. 5. Tempos, a Eva Bell. Eva é relativamente nova na Marvel. Apareceu em 2012 e a classificação oficial dela é quase ômega. Não ômega, quase. Isso seria desanimador se o poder dela não fosse controlar o tempo. Não de forma metafórica, de forma literal. Ela cria bolhas que congelam tudo dentro por horas, ou acelera o tempo dentro dessas bolhas e envelhece o que estiver lá por décadas num segundo. Pensa bem no que isso significa em um combate. Você entra numa bolha temporal criada pela Eva e envelheceu 20 anos antes de conseguir sair. Seus ossos estão mais velhos, seu corpo está mais velho. Você foi derrotado sem ela precisar te tocar. Mas o lado mais impressionante dela não é o combate, é o papel estrutural que ela tem na ilha de Krakoa, onde os mutantes criaram uma nação própria nos quadrinhos recentes. O protocolo de ressurreição de mutantes mortos depende dos poderes dela. Sem o controle temporal da Eva, o processo não funciona. Ela não é só uma arma, ela é uma engrenagem essencial de como a comunidade mutante sobrevive. 4. Vampira, a Rogue. Vampira é provavelmente a mutante mais conhecida fora dos quadrinhos. E faz sentido, porque a história dela é ao mesmo tempo a mais trágica e a mais interessante mecanicamente. O poder dela é absorver, toque pele com pele, e ela drena a força vital, as memórias, as habilidades de qualquer pessoa. Para mutantes, ela absorve o poder completo. A parte trágica é que ela não tem controle. Sempre foi assim. Ela não pode tocar ninguém sem drenar. Namorar foi problemático. Abraçar alguém foi problemático. A vida inteira dela foi construída em torno de uma distância física obrigatória. Mas mecanicamente, isso a torna imprevisível de um jeito que nenhum outro mutante é. Ela não tem um conjunto fixo de poderes. Ela tem o conjunto de poderes de quem ela tocou por último. E ela pode acumular. Já chegou a absorver dezenas de X-Men ao mesmo tempo numa batalha, usando todas as habilidades juntas. O exemplo mais famoso é a Capitã Marvel. Vampira absorveu ela de forma prolongada e ficou com o voo e a super-força de modo permanente. São poderes que ela mantém até hoje independente de quem mais ela tocar. Ela está no 4 não porque tem um poder fixo absurdo, mas porque o teto dela é literalmente qualquer coisa que qualquer mutante ou humano possa fazer. Chegamos nos 3 mais fortes, e aqui a escala muda completamente. Do 10 ao 4, a gente estava falando de poderes que destroem cidades, frotas, dimensões. Do 3 para o 1, estamos falando de poderes que operam na escala de estrelas, planetas e realidades inteiras. 3. Hope Summers. Hope é a primeira criança nascida com o gene mutante depois de um evento devastador nos quadrinhos chamado Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate apagou o gene mutante de quase todos os seres humanos da Terra. Quase não sobrou ninguém. E então, ela nasceu, a primeira, o que colocou nela uma pressão absurda desde o primeiro dia de vida. Ela foi chamada de Messias dos Mutantes, e esse peso está em tudo que ela faz. O poder dela como mutante ômega é mimetizar. Ela copia o poder de qualquer mutante ao redor na potência máxima daquele mutante.
Não precisa de toque, não tem limite de capacidade. Ela pode copiar várias pessoas ao mesmo tempo. Compara com a vampira. A vampira precisa tocar. Às vezes tem efeitos colaterais e absorve memórias junto, o que mentalmente não é sempre vantajoso. Hope não tem nenhuma dessas limitações, mas o que coloca ela no 3 e não mais alto é uma questão de potencial versus realização. Hope tem uma conexão única com a Força Fênix. Ela é biologicamente a hospedeira mais compatível com a entidade. Isso é enorme, mas a entidade em si tem uma dona. Número 2. Tempestade. Aurora Monroe. Aqui a conversa muda completamente. Tempestade não é classificada como ômega só em poder. Ela é ômega no controle de clima e energia atmosférica. E o que isso significa na prática é que ela pode alterar a superfície de um planeta inteiro, modificar a atmosfera, criar condições que tornam um mundo habitável ou inabitável, conforme ela quiser. Destruir mundos, com o clima. Mas o que coloca a Tempestade, além de ser apenas o personagem com poder de clima mais forte, é uma questão da linhagem dela. Ela descende de uma linha de sacerdotisas africanas com poderes mágicos. Isso não é só história de fundo, isso deu a ela um acesso a poderes puramente mágicos que existem separado do gene mutante. E tem mais, em várias culturas dentro do universo Marvel, ela não é chamada de heroína ou mutante, ela é chamada de deusa, literalmente, por povos que a viram controlar o céu desde criança. O universo da Marvel reconhece ela como uma divindade, não como metáfora, como fato. A combinação de poder ômega com magia ancestral e com status divino faz dela um dos seres mais completos de toda a editora. Ela está no 2 porque existe uma pessoa que, em certas condições, a supera. Número 1. Jean Grey, a primeira aluna do Instituto Xavier, o personagem que foi criado para ser o mais fraco da equipe original, a porta de entrada para novos leitores. Ela está no topo do ranking. Como telepata, ela superou o Professor X, o homem que passou a vida toda sendo chamado de telepata mais poderoso do mundo. Ela é melhor que ele agora. A expansão da mente dela não tem limite documentado. Como telecinética molecular, ela não move objetos, ela manipula a estrutura molecular das coisas. Isso é diferente de empurrar uma cadeira. É desfazer a estrutura de qualquer material em nível molecular. Mas isso tudo seria suficiente para ela estar no top 5, não no 1. O que coloca ela no 1 é a Força Fênix. A Força Fênix é uma das entidades cósmicas mais antigas da Marvel. Ela representa a criação e a destruição em ciclos eternos. E Jean Grey tem uma simbiose com ela que vai além de hospedagem. Elas se tornaram a mesma coisa. Quando a Jean está ligada à Fênix ativamente, ela pode consumir o Sol de galáxias inteiras, pode dizimar civilizações em instantes, pode destruir e recriar matéria em qualquer escala. E tem um detalhe que muda tudo sobre ela como personagem. A morte não funciona da mesma forma para ela. A Fênix é um ciclo de morte e renascimento. Jean Grey já morreu nos quadrinhos, várias vezes, e voltou. Não como truque de roteiro, mas como consequência direta de quem ela é. Para Jean Grey, morrer é temporário, sempre foi. Isso faz dela não apenas a mutante mais poderosa, faz dela uma entidade que opera fora das regras que limitam todo mundo nessa lista. Então, o que esse ranking significa no fundo? Ele significa que poder não é sobre quem veio primeiro, quem tem o visual mais chamativo ou quem aparece mais nos filmes. Os filmes fizeram escolhas estranhas nesse sentido. A maioria dessas mulheres nunca recebeu o tempo de tela que mereciam. Mas nos quadrinhos, a trajetória é clara. As mulheres do X-Men foram crescendo de formas que os personagens masculinos não acompanharam da mesma forma. E hoje o resultado é um ranking onde elas dominam de ponta a ponta. Da Polaris destruindo frotas espaciais, até a Jean Grey consumindo sóis, cada uma delas tem uma história de poder que vai além do que a maioria das pessoas associa com esses personagens. E se você só conhece os X-Men pelos filmes, saiba que você viu uma fração mínima do que esses personagens fazem nas páginas. Fica a dica para explorar. Começa pela Felix Saga se quiser ver a Jean Grey no limite, passa pela história da Illyana no Limbo se quiser entender a magia, e procura qualquer arco recente de Krakoa se quiser ver a Tempestade e a Hope Summers operando juntas. Você não vai se arrepender.